Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo para a resolução da questão 12, prova da URCS de 2020, uma questão de física, acompanhem comigo. Início do mês de julho de 2019 foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu 2 graus negativos. E pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares da cidade. O calor específico do gelo é de 2,1 kJ kg/grau Celsius. E o calor latente de fusão da água é igual a 330 kJ por kg. Sabendo que o calor específico da água, ó, pessoal, uma informação importante aqui, ó, calor específico da água é o dobro, tá? Dobro do calor específico do gelo. Calcule a quantidade de calor por unidade de massa, olha só, pessoal, quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a menos 2 graus Celsius se transforme em água a 10 graus Celsius. Pessoal, antes da gente responder a pergunta, olha só, vamos representar aqui um gráfico, tá? O exercício fala sobre calorimetria, tá? Vamos deixar claro então aqui a diferença, né, para vocês nunca esquecerem entre calor sensível e calor latente, tá bom? Então o que nós temos aqui? Vamos pegar uma outra cor aqui. O objeto está, ó, inicialmente a temperatura é de menos 2 graus Celsius, tá? Então à medida que você fornecer calor a esse material, o que você vai ter? Você vai ter um aquecimento até que o material atinja a temperatura de 0 graus, tá? O gelo, ou seja, a água. Aí aqui nesse momento aqui a gente vai ter o que? Uma mudança de estado, né? Então a gente tem uma reta paralela ao eixo X, né? E depois que todo o gelo derrete, aí novamente ocorre o que? Variação de temperatura. Então você tem a terceira fase, tá? Aí você vai lembrar com certeza, né? Que enquanto você tem variação de temperatura sem mudança de estado, você tem o que? Calor sensível, tá? Aqui nesse segundo momento, quando você tem mudança de estado sem variação de temperatura, você tem calor latente e aqui na terceira situação, você tem novamente calor sensível, tá? Aí tem que lembrar de duas fórmulas, né? Q macete, quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura, tá? Quando o exercício trata de calor sensível. E a segunda é Qmala, Q igual a M vezes L, quando ocorre mudança de estado, tá bom, pessoal? Só que olha só, a questão pediu a quantidade de calor por unidade de massa. Então, o que significa isso? Significa que na fórmula, tanto do Qmacete quanto do Qmala, a gente vai trazer a massa junto ao lado esquerdo. Então, a gente vai ter uma alteração na fórmula. Então, olha só, a massa que está multiplicando, ela vai passar para a esquerda dividindo. Então, tu vai ter quantidade de calor sobre massa igual ao quê? Calor específico vezes variação da temperatura, tá? Então, aqui, basicamente, é isso que a gente vai usar no trecho 1, vamos chamar aqui, ó, de trecho 1, tá? E o trecho 3, tá bom? E aqui também, quando eu passo a massa para dividir aqui, nós vamos ter o quê? Quantidade de calor dividido pela massa igual ao calor latente de fusão, ou seja, a isso nós vamos utilizar no trecho 2, que é quando o objeto está mudando de estado, tá bom? Então, a gente vai ter três contas a fazer. Então, a primeira conta, pessoal, é pegar o gelo que está a menos 2 e aquecê-lo até ele chegar a 0 graus, tá? Então, a gente sabe, ó, vamos colocar aqui, ó, conta 1, tá? Então, quantidade de calor sobre a massa é igual ao quê? Calor específico vezes a variação da temperatura. A questão deixa claro no exercício o calor específico do gelo. Tá aqui, ó, pessoal. O calor específico do gelo vale 2,1 kJ. Percebam que todas as respostas têm kJ, tá? Quilograma por grau Celsius, todas têm quilograma, então tu não tem transformação de unidade para fazer, tá? Então vai direto para o cálculo, tá? Então o calor específico é 2,1. O gelo se encontra a menos 2 graus Celsius, eu vou levar o gelo até 0 graus, então tu vai ter que ter uma variação de exatamente 2 graus Celsius. O dobro de 2,1, 4,2
kJ por quilograma, tá? Tá aqui a primeira resposta. Segunda conta é quando o objeto vai mudar de estado. Então, quantidade de calor dividido pela massa é o próprio L, que é o latente de fusão. E esse o exercício também traz para você, né? Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. O calor latente de fusão da água é 330 kJ por quilograma. Tá? Então, a segunda resposta já tem pronta. Ó. 330 kJ por quilograma. Agora que o gelo derreteu, vem a terceira fase, que é o material sofrer aquecimento para atingir a temperatura que o exercício deseja, ou seja, que o gelo que estava a -2 se transforme em água a 10 graus Celsius. E o exercício deixa claro o calor específico. Lembra? Ó, o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo. Então, se o calor específico do gelo é 2,1, o da água será 4,2, vezes a variação da temperatura. Pessoal, o gelo, após o derretimento, se encontra a 0 graus. Eu quero que ele vá até 10, então você tem uma variação de 10 graus Celsius. 4,2 vezes 10, você tem 42 kJ por quilograma. E agora, basta que você some os três resultados. Ou seja, 4,2, vamos pegar uma outra cor aqui, ó. 4,2 mais 330 e mais 42. Então, nosso cálculo é 4,2 mais 330 e mais 42. E como resultado final, nós teremos 376,2 kJ por quilograma. 376,2, vamos verificar. Tá aqui, pessoal, a resposta. A alternativa correta é a letra C. Era isso aí. Agradeço a atenção de vocês. Sigam-nos no Instagram, Fera nas Exatas, também o nosso canal lá no YouTube. Ativem o sininho para receber as notificações. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.